O assunto da aula de hoje é equilíbrio químico. Então, nós vamos iniciar esse assunto. Para vocês se lembrarem, no semestre passado, né, antes das férias de vocês aí, nós estávamos vendo cinética química e o equilíbrio químico é como se fosse uma continuação, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A gente começou os estudos de cinética estudando um gráfico, né, de uma reação e eu vou retornar para esse gráfico para a gente poder fazer algumas, algumas anotações, né? Então, vamos supor que nós temos a reação A mais 2B formando C, né? Essa reação de A mais 2B formando C, ela acontece da seguinte forma. Na verdade, aqui temos A mais 2B formando um AB2. Aqui nós temos os nossos reagentes, tá? E do lado direito, nós temos os nossos produtos. Então, no início, o que nós temos? Nós não temos produtos formados, nós temos apenas quantidades de reagentes, né? 10 mols de A, 20 mol de B, nenhum mol de produto. Conforme a reação vai passando o tempo, o meu reagente ele vai sendo consumido, então ele vai desaparecendo. Então, em um determinado momento, desaparece 2 mols de A, pela estequiometria da reação, desaparece 4 mols de B e forma 2 mols de AB, certo? E aí, depois de mais um tempo, desaparece novamente A, desaparece B, forma-se mais AB, né? Até que, depois de mais alguns instantes, todo o nosso reagente foi consumido e o nosso produto teve a sua quantidade máxima formada. A reação chegou ao fim, né? Então, se eu perguntar para vocês, quando que uma reação chega ao fim? Vocês certamente responderiam quando todo reagente é consumido e todo produto tem a sua quantidade máxima formada, certo? Normalmente, nós responderíamos isso, né? No entanto, o que que se observa experimentalmente? Uma coisa é o que a gente estuda na teoria, outra coisa é o que acontece na prática. Na prática, o que que a gente observa? A gente acaba observando que uma reação, ela se inicia, né, com os reagentes sendo consumidos e os produtos sendo formados, né? Então, conforme o tempo vai passando, esse reagente vai sendo consumido, o produto vai sendo formado, tá certo? Porém, algumas reações chegam num determinado momento que simplesmente ela para de acontecer. Macroscopicamente, né, para quem está assistindo a reação acontecer, ela parece que parou, né? Ou seja, não existe mais uma variação da concentração dos reagentes, né? E também não existe uma variação na quantidade de produto. Graficamente, nós podemos observar que isto acontece quando as concentrações passam a ser constantes, olha. Elas não variam mais, né? Coexistindo reagente e produto. Então, você imagine o seguinte: você coloca a substância A para reagir com a substância B e você sabe que vai formar a substância AB2. O que que a gente espera quando a gente faz essa mistura? A gente espera que toda a substância A e toda a substância B seja consumida, né? Existindo apenas a substância AB2 no final. Mas, para sua surpresa, quando você abre a tampa, né? Vamos dizer assim, se você pudesse abrir a tampa do seu meio reacional, você encontra uma quantidade de AB2, porém, junto com ele ainda existe reagente. Ou seja, nem todo reagente reagiu formando AB2.
por que que isto pode acontecer, né? Essa que é a grande questão. Então, nesse momento em que as concentrações, tanto dos reagentes como dos produtos, permanece constante, ou seja, ela para de sofrer alteração, nós dizemos que a reação atingiu o equilíbrio, tá? Para que isso seja observado, é importante que o seu sistema seja fechado, tudo bem? Isso é um detalhe bastante importante. E também é importante que a temperatura seja mantida constante. Então, nós atingimos o equilíbrio. Então, por definição, como nós podemos entender o equilíbrio químico, né? É isso que a gente está estudando, o equilíbrio químico. Então, quando você olha para o seu meio reacional, significa que a reação química parou? Não. Macroscopicamente, né, parece que ela parou. Porém, quando você olha microscopicamente, você observa que as moléculas dos produtos, elas passam a se transformar em reagente ao mesmo tempo em que o reagente se transforma em produto. A reação, ela não apenas acontece do lado esquerdo para o lado direito, como também do lado direito para o lado esquerdo. Então, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente passa a utilizar uma setinha dupla, tá? Indicando que a reação acontece dos dois lados ao mesmo tempo. Então, esta reação, ela é reversível, tudo bem? Então, quando uma reação atinge o seu equilíbrio, a reação esquerda acontece ao mesmo tempo da reação direita, tá certo? Não mais alterando a quantidade de reagente e produto. Esta reação ela é reversível. Então vamos imaginar esta situação. As bolinhas vermelhas e as bolinhas amarelas representam os nossos reagentes. As bolinhas pretas representam os nossos produtos. Então, no começo da reação, nós temos apenas reagentes, né? E conforme o tempo vai passando, vai começar a formar o nosso produto C, que é a bolinha preta, né? Então, eu vou começar aqui, ó, com 8 bolinhas vermelhas e 8 bolinhas amarelas. Então, conforme o tempo passa, A e B reagem formando C. Forma uma molécula de C e desaparece uma molécula de A e uma de B, porque elas se transformaram. Depois de um determinado momento, novamente A e B reagem, forma mais uma molécula de C e mais uma molécula de A e B desaparece. Depois de um terceiro momento, outras duas moléculas reagem, forma mais uma molécula de C e mais uma molécula de A e B desaparece. Então, teoricamente, a nossa esperança é que todas as moléculas A e B, né, chegassem ao fim zeradas e que nós tivéssemos apenas C no final. Porém, o que que se observa na prática com este meu experimento, né? A partir de um determinado momento, quando A e B reagem para formar C, uma molécula de C deixa de ser C e volta a ser A e B. Então você não consegue mais visualizar uma variação na quantidade de bolinhas vermelhas e amarelas e nem mesmo pretas. Veja novamente. A e B reagem, C forma A e B de novo. Observe que a quantidade agora permanece sempre constante, né? Novamente, A e B reagem, C se transforma em A e B. Então, no equilíbrio químico, não significa que a reação química parou de acontecer. Ela acontece. Só que ao mesmo tempo que ela acontece do lado esquerdo para o direito, ela também acontece do direito para o esquerdo. Então, aparentemente, a reação deixa de acontecer, mas ela não deixa, tá? Neste momento, nós dizemos que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E esta frase ela é muito importante
para a sequência dos nossos estudos aqui, tá bom? Vamos falar disso um pouco mais para frente, quando vamos falar dos cálculos. Então, eu vou fazer aqui com vocês alguns exercícios para a gente fixar os principais conceitos que foram falados até aqui. Então, nesse primeiro exercício da FATEC, ele diz o seguinte, ó, para que uma transformação química esteja em estado de equilíbrio dinâmico, então ele fala equilíbrio dinâmico porque isso acontece, né, para sempre, vamos dizer assim, é necessário, entre outros fatores, que, letra A, os reagentes e os produtos sejam incolores? Não, isto não é uma prioridade, vamos dizer assim. Não é necessário que os reagentes e os produtos sejam incolores, né? Em nenhum momento eu falei a respeito deste aspecto. Você pode ter reagentes incolores, claro, mas pode ser também reagentes coloridos, né? Letra B. Os reagentes e os produtos estejam em estados físicos diferentes. Também não mencionei este fato. Você pode ter reagentes e produtos em estados físicos diferentes. Você pode ter gás com sólido, sólido com líquido, líquido com gás, todo mundo no mesmo estado físico. Isso não vai fazer diferença, tá? Você pode ter equilíbrios. Inclusive, um dado importante aqui, quando todos os reagentes e produtos estão no mesmo estado físico, nós dizemos que é um equilíbrio homogêneo. Quando eles estão em estados físicos diferentes, nós dizemos que é um equilíbrio heterogêneo. Tá? Em um slide um pouco mais para frente eu vou estar com essa definição para vocês, mas já estou citando para vocês essa parte aí. Letra C. É necessário que haja liberação de calor do sistema para o ambiente? Não necessariamente, tá? Você pode ter reações que estão em equilíbrio e liberam calor para o ambiente, mas você também pode ter reações que absorvem calor do ambiente, né? Nós temos reações que são endotérmicas, que podem estar em equilíbrio, e reações que são exotérmicas, que também podem estar em equilíbrio, tá certo? É necessário que haja coexistência de reagentes e produtos no sistema? Sim. Você sabe que a reação atingiu o equilíbrio quando você tem reagente e produto ao mesmo tempo no sistema, tá? Essa palavra coexistência é existem juntos. Então, quando você olha para o seu sistema reacional, existe reagente ao mesmo tempo que tem produto, você sabe que a sua reação atingiu o equilíbrio, né? E a letra E não faz sentido, por quê? As concentrações dos produtos aumentem com o tempo? Não, porque se continuar aumentando com o tempo, você nunca vai atingir o equilíbrio. Você só atinge o equilíbrio quando a concentração para de aumentar. Ela tem que ficar constante, tá certo? O equilíbrio químico, ele acontece quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então a gente vai tentar trabalhar agora neste ponto para a gente chegar nos cálculos de equilíbrio, né? Então vamos imaginar a seguinte reação química que está em equilíbrio químico, né? A mais B formando AB. Essas letrinhas pequenas, né, o Azinho, o Bzinho e o C, são coeficientes da estequiometria da reação, tá certo? Muito bem. Então, se a gente olhar a reação do lado esquerdo para o lado direito, a velocidade da reação direta é dada por uma constante vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a velocidade de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Professor, de onde se tirou essa informação? Das aulas de cinética. O último conteúdo de cinética que eu passei para vocês, a gente falou a respeito das leis de velocidade, tá? Então, a velocidade de uma reação, a relação dela com a concentração dos reagentes é dada a partir desta lei de velocidade, né? A velocidade sempre vai ser dada por uma constante vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Se a gente olhar a reação acontecendo do lado direito para o lado esquerdo, a velocidade da reação inversa será uma constante
vezes a concentração de AB elevado ao seu coeficiente estequiométrico C, tá certo? Como a velocidade 1 é igual à velocidade 2, eu posso escrever que V1 é igual a V2. Portanto, podemos escrever que K1 vezes A vezes B elevado aos seus coeficientes é igual a K2 vezes AB elevado ao seu coeficiente. Se eu passar a constante para um lado e a concentração para o outro, nós vamos ter que K1 sobre K2 é igual à concentração de AB elevado ao seu coeficiente dividido por A vezes B elevado a seus coeficientes. Eu posso chamar K1 dividido por K2 apenas de K. Desta forma, nós ficamos que K, que nada mais é que a expressão da constante de equilíbrio, é igual à concentração do meu produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos meus reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Esta é, portanto, a expressão da constante de equilíbrio para esta reação. Então, cada reação vai ter a sua expressão da constante de equilíbrio. E essa expressão nada mais é do que a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos seus reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Tá certo? Então, né, resumindo, a constante de equilíbrio é dada pela razão da concentração, tá? Concentração, o que é concentração, né? Concentração é número de mols sobre volume, tá certo? A gente representa a concentração com esses colchetes. Então, quando eu escrevo o colchete e o A dentro dele, eu estou dizendo que é a concentração de A, do componente A da reação, tá? Então, a constante de equilíbrio é dada pela razão da concentração em quantidade de matéria dos produtos sobre a concentração em quantidade de matéria dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes estequiométricos a uma temperatura constante, tá? Então, de forma geral, é isso. Agora, cada reação química específica vai ter o valor da sua constante específica também, tá? Algumas considerações que nós temos que fazer. Vamos lá. Quanto maior o valor da constante, maior será o rendimento da reação direta. Como assim? Se a minha reação formou bastante produto antes de atingir o equilíbrio, eu vou ter muito produto, eu vou ter pouco reagente, então o valor da minha constante vai ser bastante alto, né? Afinal de contas, formou-se bastante produto. Se eu tiver o contrário, ou seja, se eu tiver pouco produto e bastante reagente, a minha constante vai ter um valorzinho bem pequeno, indicando que o equilíbrio foi atingido antes de formar bastante produto, tá certo? Então, esta é a nossa primeira observação a ser feita acerca desta equação. Uma segunda observação importante, a constante de equilíbrio ela depende da temperatura. Então, às vezes, você tem uma reação em que há pouca formação de produtos numa temperatura ambiente. Se você aumentar a temperatura para 300, 500 graus, você começa a ter a formação de muito produto. Então, você vai ter bastante produto quando a reação atingir o equilíbrio. Então, o próprio valor da constante para uma determinada equação, ela depende da temperatura. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar, pessoal, qual que é o valor da constante para a reação X? Né? Não existe isso. Você tem que falar qual temperatura que ela está acontecendo. Então, se eu perguntar, pessoal, qual que é o valor da constante para a reação X? Vocês têm que devolver a pergunta. Em qual temperatura você está? Né? Não que a temperatura vai entrar no cálculo direto para vocês, tá? Apesar de poder entrar, neste caso ela não vai entrar no cálculo para vocês, mas é sempre importante a temperatura estar
fixa, né? Porque se a temperatura começar a variar, o valor da constante varia também. E um terceiro fator que altera o valor, não o calor, tá? Mas o valor dos coeficientes. Outro fator que altera o valor da constante é o valor dos coeficientes estequiométricos da reação. Então, quando você escreve, por exemplo, né, 2A mais B formando 3C, essa reação tem um valor, né? O coeficiente, com esses coeficientes estequiométricos, a constante vai ter um valor. Se eu escrever 4A mais 2B formando 6C, ou seja, eu dobrei, né, os meus coeficientes, a constante vai ter outro valor. Então, se eu chamar esse aqui de K1 e esse aqui de K2, se eu dobrei os meus reagentes, eu posso dizer que K2 tem o mesmo valor de K1 elevado ao quadrado, né? É como se eu tivesse elevado K1 ao quadrado. E se eu triplicar a concentração, é como se eu tivesse elevado ao cubo. Então, além de você ter a temperatura indicada na reação, você também tem que ter o coeficiente estequiométrico muito bem estabelecido. Você não tem a liberdade de ficar mudando os coeficientes estequiométricos, porque se isso acontecer, o valor da constante vai mudar, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes aí, tá certo? Eu já vi questões, várias questões, dizendo isso, né? Ah, o que que acontece com a constante de equilíbrio se nós dobrarmos os coeficientes, né? Se nós dobrarmos os coeficientes, a constante vai ter o seu valor elevado ao quadrado, né? Aqui, falei para vocês, olha. O equilíbrio homogêneo é aquele no qual todos os componentes se encontram em uma única fase. Então, nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, formando amônia, todos no estado gasoso, equilíbrio homogêneo. Se nós temos reagentes ou produtos em estados físicos diferentes, o equilíbrio ele será heterogêneo, tá? Por que que é importante esse detalhe nessa parte da matéria? Porque é o seguinte, na constante de equilíbrio, só vai entrar substâncias que estão na forma de gás, tá? Então, as substâncias que estão indicadas com um Gzinho, ou substâncias que estão em água, que são indicados com o Aq. Então, sei lá, por exemplo, nós temos N2 gasoso, ele vai entrar na constante. Ou se eu escrever assim, né? H aquoso, ele também vai entrar na constante. Se tiver escrito sólido, ele não vai entrar na constante. Ou, melhor dizendo, o seu valor será 1, tá? Então, por exemplo, se eu for escrever a constante de equilíbrio para esta primeira reação, como que vai ficar, né? Vai ficar a concentração do meu produto, que é o NH3, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pelos meus reagentes, que é o nitrogênio, e o gás hidrogênio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Para essa segunda reação, como que ficaria a constante de equilíbrio? Ficaria da seguinte forma. Vocês devem ter observado que eu coloquei o C aqui no K, porque esse C é de concentração, tá? Constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, para essa segunda reação, a constante vai ficar a concentração do CO2 dividido pela concentração do oxigênio. Ah, mas e o carbono? O carbono eu coloco 1, porque ele está no estado sólido. Então não precisaria nem colocar neste caso, né? Porque esse 1 aqui embaixo não está fazendo diferença, tá certo? Então aqui eu vou colocar para vocês três exemplos, olha. Então para essa primeira reação, o único componente gasoso que nós temos aqui é o gás carbônico, todos os outros são sólidos. Então você poderia até colocá-los aqui na forma de 1, só que 1 dividido por 1 dá 1, então não necessariamente você precisaria colocar. Nesta segunda reação, a mesma coisa. O zinco está em água, então ele entra na constante.
O cobre 2 também está em água, então ele entra também na constante. O zinco sólido e o cobre sólido não entra. Ou se você quiser colocar eles como sendo um, poderia colocar também, mas não faria diferença, né? Porque um dividido por um dá um. Agora, muita atenção nesse terceiro exemplo. Eu tenho gás no meu reagente, no meu produto eu tenho apenas uma substância no estado sólido. Eu não posso simplesmente não escrever ele. Eu tenho que colocar o número um aqui, ó, tá? Neste caso específico, eu sou obrigado a colocar o número um em cima, porque ele é o meu único produto. Se eu não tivesse este um, você poderia escrever de forma equivocada desta maneira aqui, ó. Apenas, né? Ah, se só o SO2 é gasoso, então isso aqui estaria errado. Neste caso específico, você tem que colocar o um em cima, porque o SO2 tem que ficar na parte de baixo, certo? Então esse detalhe aí é bastante importante. Substância sólida, na expressão da constante de equilíbrio, tem o valor 1, tá? O exercício fala assim, ó, calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação representada pela equação química. Essa equação aqui, ó, né? Sabendo que nas condições de temperatura e pressão, então ele não dá um valor específico, mas ele fala, né? Sabendo que nas condições específicas, né? Existe as seguintes concentrações dos compostos presentes. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, Kc vai ser a concentração do meu produto, que é o SO3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos meus reagentes, que são o SO2 elevado ao quadrado e o oxigênio elevado a 1, porque seu coeficiente estequiométrico é 1, tá? Então você acabou de escrever a constante de equilíbrio para esta reação. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar esses valores que ele passou de cada substância no equilíbrio e vamos substituir na equação. Então, o SO3 vale 0,3 ao quadrado, dividido o SO2 vale 1 ao quadrado e o oxigênio vale 1,5 ao quadrado. Não, elevado a 1, né? Então fica só 1,5 mesmo, tá? Se a gente resolver essa conta, né? Como que eu gosto de resolver essa conta? Eu gosto de fazer assim, ó. 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, dividido 1 elevado ao quadrado é 1, vezes 1,5, dá 1,5 mesmo, né? 3 ao quadrado é 9, vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2, dividido por 1,5. Portanto, a resposta vai ser 6 vezes 10 a menos 2, ou simplesmente 0,06. Tá certo? Alguma dúvida com relação a este exercício ou ao cálculo que a gente fez? Então, beleza. Só um detalhe bastante importante, né? A constante de equilíbrio, Kc, ela não tem unidade, tá? Existem alguns livros que falam que ela tem. Eles colocam lá mol por litro, né? Mas ela não tem unidade, tá certo? Eu sou da linha de pensamento que não coloca unidade na constante de equilíbrio. Por quê? Lá na faculdade, quando a gente aprende constante de equilíbrio, a gente vê que a constante de equilíbrio ela é calculada da seguinte forma: variação da energia de Gibbs
tá? Que é uma grandeza termodinâmica, que eu não vou explicar para vocês agora o que que significa, dividido por R, que é aquela constante dos gases, vezes a temperatura. Olha aqui a temperatura entrando. Às vezes você pode fazer o cálculo com a temperatura, tá? Qual que é a unidade da energia de Gibbs? Vamos lá. Joules por mol. Qual que é a unidade da constante universal neste caso? Joule por mol vezes Kelvin. É a temperatura em Kelvin. E qual que é a unidade da temperatura? Kelvin. Então veja bem, ó. Joules corta com joules, mol corta com mol, Kelvin corta com Kelvin, não sobra nenhuma unidade. Então, a constante de equilíbrio, ela é um número que a gente diz que ele é um número puro. Ele não tem unidade. É só um número, tá bom?